Eu tenho alertado os irmãos com relativa frequência acerca da seita adventista do sétimo dia. Eu tenho falado para os irmãos várias vezes sobre os perigos dessa seita. Você nunca vai ouvir algum pastor da igreja adventista dizendo assim, olha, muito cuidado com os batistas. A igreja batista tem muitas doutrinas que são contra a palavra de Deus, pregam muitas heresias. Você nunca vai encontrar algum pastor falando isso. Olha, cuidado com os testemunhos de Jeová, não acreditam que Jesus é Deus, eles não creem na Trindade. Você nunca vai encontrar um pastor adventista dizendo, cuidado com os mormons, tem outros livros ali, um Novo Testamento que substitui a Bíblia, muito cuidado com eles. Você não vai encontrar um pastor pregando na igreja dizendo assim, olha, cuidado com os assembleanos, eles têm doutrinas falsas, não guardam os mandamentos de Deus, não guardam o sábado, e ficam falando em línguas estranhas, cuidado com eles. Por que você não vai encontrar isso na igreja adventista? Sabe por quê? Porque nós cremos que nós pregamos a verdade. Ora, se nós pregamos a verdade, se nós pregamos a palavra de Deus, quando qualquer pastor ou qualquer outra irmão de outra igreja vir pregar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, a gente vai saber. Por quê? Porque a gente prega o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Agora, por que pastores de outras denominações têm tanto preocupação com os adventistas, acusam os adventistas de tantas mentiras, acusam os adventistas de coisas que a gente não crê, deturpam aquilo que a gente crê. A gente crê em uma coisa, eles pegam aquilo que a gente crê e deturpam, que não sendo aquilo que realmente a gente acredita, e fazem uma verdadeira deturpação na doutrina que a gente crê. Se você, pastor, ou de qualquer outra igreja, que acusa a igreja adventista, você primeiro, antes de pesquisar, você vai pesquisar alguma coisa. Você então, eu sugiro que você leia este livro aqui, ó. Nisto cremos, é nisto que nós, 28 doutrinas que a gente acredita, está aqui dentro. Se você pegar alguma dessas doutrinas aqui e estudar, que não esteja de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, então você tem todo o direito de dizer, olha, na doutrina da igreja adventista, no livro Nisto cremos, está escrito isso, 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 e a Bíblia fala isso, 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 isso. Agora, se realmente for verdade, você tem todo o direito de fazer isso. Agora, não venha com inverdades, não venha com mentiras, como muitos pastores ficam mentindo sobre os adventistas, sobre aquilo que a gente crê. Preste bem atenção no que esse pastor aí, da Igreja Batista da Redenção, fala dos adventistas. Por que ele tem tanto medo que os membros da igreja dele, por quê? Tem tanto medo que os membros da igreja dele entrem em contato com os adventistas? Será que eles não têm a verdade? Será que ele não ensina a verdade? Se ele ensina a verdade, então por que tanto medo dos adventistas? E ele prega com aquelas palavras bem doces, como se realmente fosse verdade aquilo que ele estivesse falando dos adventistas, mas não é. Ele fica mentindo sobre os adventistas. Preste atenção, só eu. Eles creem na autoridade de uma senhora, uma falsa profetisa, chamada Ellen G. White. E acreditam que o que essa mulher escreveu é inerrante e infalível, como a Bíblia. Então ela não errou nas suas profecias, e tudo que ela disse é verdade, no mesmo nível da verdade das Sagradas Escrituras. Então isso é ensinado, e quem não aceita isso não pode ser um adventista. É questão, inclusive, de compromisso com a doutrina e com essa seita. Sabe por que tanto ódio dos adventistas? Porque nós acreditamos no livro de Apocalipse e pregamos o que está, as revelações do Apocalipse de Daniel. E nós cremos que o livro de Apocalipse é símbolos, mas tem algumas coisas que não é símbolo. 99% é símbolo, 1% não é. Um desses versículos ali está no livro de capítulo 12, verso 17, que diz, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja. E preste atenção no que diz a Bíblia lá. Irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás contra a igreja. E foi prejar com o restante da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que mandamentos? Esses mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo e falou com a sua própria boca. E então o diabo tem ódio da igreja, da mulher, que guarda os mandamentos de Deus. E por ele ter ódio, ele usa pessoas que se dizem ser pastores, né? São formados em teologias, alguns deles têm livros escritos, acham que são muito inteligentes, e o diabo usa esse tipo de pastores para então ser um instrumento de Satanás para acusar a igreja adventista. Eles dizem que a igreja adventista do sétimo dia é uma seita, por pregarem doutrinas que não tem na Bíblia. Como não tem na Bíblia? Não tem doutrina do sábado na Bíblia? Não tem doutrina do espírito de profecia na Bíblia? Não existe profetas no Velho Testamento, no Novo Testamento não tem profetas? Eles pegam uma doutrina que a gente crê e fazem um migal, deturpando, enganando daquilo que realmente a gente cremos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eles dizem que nós, adventistas, acreditamos que Ellen White, os escritos delas, é igual aos escritos da Bíblia. Que o mesmo livro sagrado das Escrituras tem igualdade com o livro de Ellen White. E ele ainda diz mais, dizendo aí, que aquele que não acredita nisso não pode ser um adventista. Eu quero dizer para este homem aí, para esse pastor, além de estar mentindo, ser um mentiroso, não está com a verdade, ou não pesquisou direito. Antes de pesquisar, antes de falar alguma coisa, você deveria pesquisar direito para depois não contar mentira, porque não é isso que os adventistas acreditam. Nós acreditamos que a Bíblia é regra de fé, acima de todas é a palavra de Deus, a Bíblia. Cremos que o livro de profecia, escrito de Ellen White, é um livro menor, é uma luz menor que nos ajuda a entender a luz maior. Então, não é igualdade, não é a luz maior junto com a luz maior, não. É uma luz menor, para nos levar à luz maior, que é a palavra de Deus, para entender melhor a Bíblia. Se tem algumas coisas da Bíblia difíceis de a gente entender, a gente vai lá nos livros de Ellen White e ela explica bem sobre a natureza de Jesus. Você pega o livro O Desejado de Todas as Nações, um dos livros mais lindos que existe falando sobre Jesus, a infância, a vida de Jesus, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Ele já ganhou prêmios em muitos lugares, em muitos cantos do mundo, como sendo um dos melhores livros que fala sobre Jesus. Então, alguma coisa que você não entende bem, você vai lá então e pega a sua orientação. Mas não significa que ela está de igualdade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, é uma das mentiras que esses pastores aí, que odeiam os adventistas, eles dizem que não odeiam. Eles dizem que não odeiam, mas eles pregam como se estivessem odiando os adventistas. E outra coisa, a gente não somos exclusivistas como eles falam, dizendo que a igreja adventista prega que só vai ser salvo quem guarda o sábado, só vai ser salvo quem é adventista do sétimo dia. Outra mentira que esses camaradas ficam pregando, ficam falando aí. A igreja adventista não é exclusivista. Você vai olhar o que a gente prega, o que a gente crê, até mesmo aqui no manual da igreja, existe lá no manual da igreja a igreja invisível, onde Deus tem filhos em todas as suas denominações, salvos em todos os lugares. E nós cremos também que haverá pessoas salvas, pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus e vão ser salvas também. Nós cremos dessa maneira. Lembra que diz lá no livro de Zacarias, quando perguntaram para Jesus ali, uma profecia da glória, que feridas são essas em tuas mãos, que feridas são essas em teus pés? Lembram que está lá escrito? Pois é, e Jesus vai explicar ali a história da redenção para essas pessoas. Então nós não acreditamos nisso. A igreja adventista exclusivista, que só vai ser salvo quem é adventista, nós não cremos nisso. A gente não acredita nisso. Nós cremos que em todas as denominações tem pessoas salvas. Nós cremos que a igreja adventista é remanescente. Cremos que a igreja adventista do sétimo dia nasceu de uma data profética. Isso cremos.
Mas a gente não crê que somente vai ser salvo quem é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, para vocês que são pastores, antes de acusar os adventistas, antes de chamar a Igreja Adventista de seita, agora eu queria até perguntar para vocês, quem foi a pessoa, qual foi o livro que foi escrito dizendo assim, que deu o conceito de seita? Seitas são aquelas pessoas que fazem isso, isso, isso. Quais são? Seita, aquelas pessoas que não creem na Bíblia, ou pelo menos não acreditam só no Velho Testamento ou só no Novo, ou então parte só do Novo Testamento, porque muitas pessoas que acusam a Igreja Adventista de ser seita, acreditam só no Novo Testamento. No Velho, só acreditam naquela parte do dízimo, mas nos outros não. Mas no dízimo acreditam, né? Porque ali vai dar sustento para os donos dessas igrejas aí, para os líderes dessas igrejas, os presidentes dessas igrejas aí, e vão lanchar com o dinheiro do dízimo, diferente do que acontece na Adventista. Você procura saber o que acontece com o dízimo da Adventista, com a oferta adventista, tudo a igreja sabe. Ali, todos os trimestres, há uma prestação de conta com a igreja, tanto local como regional, como também estadual, e também como mundial. Há uma prestação de conta do que foi gasto, todos os centavos que foi gasto ali, no dízimo, nas ofertas, nos pactos, de tudo que entra na igreja. Diferente de muitas igrejas que acusam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ser seita, mas pegam o seu dinheiro e ficam usando para comprar carro de luxos, para comprar mansões, para comprar fazendas, para viagens, aí, esbanjando viagens turísticas com a família e esquecem das ovelhinhas que estão lá. Então, antes de você chamar a Igreja Adventista de seita, você deveria primeiro ler este livro, Nisto Cremos. Aqui nesse livro Cremos está resumindo as 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, aqui cada doutrina detalhada, explicada. Então você vai lá, pega uma dessas doutrinas que você acredita que não tem na Bíblia, você estuda e depois você diz, olha, eu li o livro Nisto Cremos, na página tal, na doutrina tal, está dizendo isso, 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 mas a Bíblia fala isso, 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 isso. Aí, se você realmente tiver apoio bíblico e essa doutrina que a gente crê não tem apoio bíblico, você está com toda razão e tem todo o direito de pregar, de falar sobre este assunto. Agora, se você fica mentindo, deturpando, você é um instrumento de Satanás, você é um instrumento do diabo, você está sendo usado pelo inimigo para realmente não falar a verdade ou então deturpar aquilo que a gente acredita. Então, eu espero que vocês que falem mal da Igreja Adventista, espero que vocês realmente pesquisem mais um pouco, então procure um líder da Igreja Adventista para saber por que a gente acredita naquela doutrina que vocês acreditam que não está na Bíblia, está no Cânon Sagrado. Todas as nossas 28 doutrinas que nós acreditamos, todas elas são tiradas somente da Bíblia, da Palavra de Deus. Em nenhuma doutrina nossa é tirada dos livros de Ellen White. Isso é só para vocês entenderem que nós acreditamos na Bíblia, na Palavra de Deus, como única norma de regra de fé para o cristão. E cremos que o Espírito de Profecia é um livro que foi dado para uma profetisa, Deus deu essa visão para ela, para que ela orientasse as igrejas nos últimos dias, para que nós possamos realmente entender melhor a Palavra de Deus e assim amarmos mais a Deus e a sua Palavra. Fiquem todos nessa paz de Jesus e que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.